Boa noite a todos e a paz do Senhor também esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião com bastante gratidão a Deus por permitir que mais uma vez nós nos reuníssemos dessa forma. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez, como eu disse, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos meditando na Tua Palavra e também orarmos conforme o Senhor tem nos orientado. Dessa forma, pedimos que o Teu Espírito esteja nos guiando, esteja ministrando no nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem nos preparado e também que sejamos praticantes de todo o Teu ensino. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos meditar nesses versículos, né? Nesse versículo que lemos. E esse é um versículo que parece ser difícil de nós gerirmos, pois o autor do livro de Hebreus é bastante enfático ao declarar que sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos num mundo e numa época que é muito fácil ser descrente de acontecerem coisas boas, ou até mesmo momentos de alegrias, pois somos cercados de notícias muito ruins e também a respeito da maldade da humanidade que se multiplica a cada dia. Não que isso seja uma novidade, pois a palavra de Deus nos adverte que neste mundo jaz no maligno e que o amor se esfriaria de quase todo. Contudo, nós pertencemos a um povo que foram justificados em Jesus Cristo. Fomos lá elevados à condição de filhos do Deus Altíssimo. Posição que fomos colocados, como somos exortados, e por diversas vezes, não por mérito nosso, mas pela graça do Senhor. Sendo assim, um povo diferente de tudo aquilo que pertence a este mundo, quer sejam conceitos, costumes, ideais, motivações e também expectativas, né? Como nós meditamos na semana passada. Então, um povo que não anda segundo aquilo que esse mundo mostra ou preconiza, mas segundo o conhecimento das Escrituras e o guiar do Espírito Santo. Como o próprio Jesus disse ao se referir à sua igreja, que estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Mas como também lemos no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, quando ele diz: mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Então eu gostaria de frisar nesse versículo a primeira parte, né, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Em primeiro, vamos meditar um pouquinho quando Deus fala categoricamente o meu justo. O pronome possessivo meu, para quem gosta da gramática portuguesa, né? Quando Deus falou pelo profeta Abacuque, o meu indica que somos propriedades de Deus. E como a palavra de Deus nos ensina, fomos comprados por bom preço, o precioso sangue de Jesus Cristo, que é o nosso resgatador, o nosso salvador. E em segundo, quando Deus continua falando, viverá pela fé, né? Na continuidade do texto. Se houver um recuo, não será do agrado de Deus. Que, como lemos no início dessa meditação, sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17,
Quando ele diz, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E esse é o principal ponto da nossa motivação, da nossa meditação. E um motivo de termos um coração grato. Por isso precisamos ser gratos. Assim, como um tema para a nossa oração, que eu diria a fé que nos dá vida. E a vida em Jesus. E por Jesus. Então, o justo é aquele que foi justificado em Jesus Cristo, como Paulo também deixa muito claro quando lemos Romanos capítulo 3, versículos 20 ao 24, quando ele diz, porque ninguém será justificado dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós já ouvimos muitas meditações, muitas pregações a respeito desse texto, mas como eu sempre digo, é importante nós estarmos sempre relembrando que isso é muito importante para que sejamos praticantes da palavra de Deus. Mas, como eu estava dizendo, vivemos num mundo e numa época onde, infelizmente, um grande número da população mundial não conhece o grande amor de Deus que foi e é revelado no Evangelho. E dessa forma, a fé verdadeira no verdadeiro e único Deus, infelizmente, que não existe nesses que não creem no Evangelho. Há somente enganos em todos eles. Onde cabe à igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo, testemunhar a sua fé através do guiar do Espírito Santo. Mas algo que também precisamos meditar, e eu gostaria de fazê-lo nessa noite, é a respeito da variabilidade da fé nas igrejas cristãs em nossos dias. Como já aprendemos, a fé vem do Senhor, segundo a sua misericórdia e poder, que nos transformou e nos fez morada do seu Espírito Santo. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos e por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, e Deus é imutável, em tudo que ele faz, então qual o motivo da variabilidade da fé nas igrejas como um todo? Penso que a resposta a isso fica muito clara quando nós lemos e recordamos a exortação do autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 12, o versículo 1 ao 7, quando ele diz assim, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido ao ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como filhos.
Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todos que recebe como filho, e visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Então, nesse trecho bastante comprido, que nós lemos, mais importante, vamos resumir um pouquinho para compreendermos os pontos que eu quero citar. Primeiro, quando o autor do livro diz eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Poderia ser, então, o meditar na palavra de Deus, a oração ou o guiar do Espírito Santo. É isso que, se não fizermos, vai impedir de nós progredirmos, de nós compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então é importante o meditar na palavra, é importante o tempo de oração e conscientes que somos guiados pelo Espírito Santo. Também poderemos citar nesse trecho buscar e realizar, então, os propósitos de Deus. Uma vez que a meditação, a oração, o guiar do Espírito Santo nos leva a compreendermos os propósitos de Deus para cada um de nós, temos que buscar a realizá-los. Amém? E principalmente, fixando os olhos em Jesus. Uma vez que nós fixamos nossos olhos em Jesus, esses dois primeiros pontos estarão assegurados que vamos conseguir realizá-los. Um outro ponto que o texto nos diz, não desprezar a disciplina do Senhor. A pergunta feita, isso por diversas vezes, é: estamos praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado? Estamos praticando aquilo que já aprendemos das Escrituras? Então, quando nós aplicamos todos os ensinamentos, evidentemente não estamos sozinhos, o Espírito Santo está nos guiando, mas quando nós meditamos nisso e praticamos, então é sinal que não estamos desprezando a disciplina do Senhor. Um outro ponto que diz: Deus nos disciplina como filhos amados. O Senhor nos ama e Ele quer a nossa disciplina. Lá em Romanos capítulo 10, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, se nós queremos realmente cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo, ouvir aquilo que o Senhor tem nos preparado. E isso o Senhor tem feito em nossa igreja, graças ao Senhor. Então, ouvir, como já aprendemos, é digerir, ou seja, compreender e, evidentemente, praticar. É simples assim. E eu digo simples assim porque não estamos sozinhos. Temos o Espírito Santo que nos guia em todo o tempo e em todo lugar. E para enfatizar as palavras que eu disse, o simples assim, vamos ler lá em Mateus, capítulo 14, versículos 25 ao 32. Já conhecemos essa passagem, mas vamos ler novamente. Diz assim: já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as
até onde estás. E ele disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então está aí o porquê eu disse o simples assim. Quando nós nos encontramos nessa dificuldade de termos a fé ou praticar a fé que o Senhor já nos deu, o simples assim é clamar a Jesus. Assim como Pedro fez, socorre-me, nós devemos fazer também, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, ou Senhor, ajude-me, pois preciso única e exclusivamente de ti. Um outro exemplo que podemos citar também em Mateus, no capítulo 8, versículos 24 ao 27, quando diz: E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temais, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Notem, eram os discípulos de Jesus que estavam ali com ele, como lemos. Essa pergunta, então, foi realizada pelos próprios discípulos de Jesus. Mas o bom é que quando nós continuamos estudando a palavra de Deus, nós vemos que esses mesmos discípulos, esses homens que creram no Senhor e compreenderam e guardaram isso, então, para o resto de suas vidas. Qual a verdade? Que Jesus é o Senhor e Deus o Todo-Poderoso. É esse Deus que nos socorre quando houver uma variabilidade na nossa fé. Quando, que é a fé do Senhor, estou frisando, é a fé que o Senhor nos dá, mas quando nós esquecemos disso, basta clamarmos ao Senhor. Também podemos ler ali em Hebreus capítulo 11, um versículo 1, que diz: A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Assim, não podemos ficar preocupados ou apreensivos com aquilo que vemos ou com aquilo que ouvimos. Mas a nossa obrigação, e é isso que o Senhor espera de nós, é que cremos na sua palavra, que cremos na palavra de Deus, crendo também nas palavras de João em sua primeira carta, né? 1 João capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Essa certeza nós precisamos ter muito clara no nosso coração, que não há nada que possa nos abalar, que não há nada que possa nos tirar da proteção que Deus tem lançado sobre nós, do seu zelo. Não há nada que possa nos fazer nos afastarmos de Deus, a não ser a nossa própria negligência, a não ser quando deixamos de meditar na palavra de Deus, a não ser quando deixamos de orar, ou seja, quando deixamos de clamar o socorro imediato do Senhor Jesus. Então nós precisamos ter isso muito claro. Assim como Pedro, imediatamente, quando ele se viu em perigo, clamou ao Senhor, nós devemos também fazê-lo. Quando nós sentimos o perigo de cairmos, quando sentimos o perigo que a nossa fé, que não é nossa, é de Deus, mas está vacilando, nós precisamos clamar ao Senhor e Ele virá ao nosso socorro. Amém? Eu espero que você tenha compreendido
essa palavra. E também, para terminarmos então, eu queria ler lá em Gênesis sobre Abraão. Abraão creu em Deus e mesmo não contemplando a salvação, como hoje nós temos ciência disso e é comprovadamente Jesus esteve aqui em carne e morreu na cruz para nos justificar, Abraão não viu isso, mas ele creu e assim ele foi justificado. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5 ao 6, diz assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, e se é que consegues contá-las. E acrescentou: Assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe como justiça. E como ele também declarou, Deus proverá. Lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jiré. Pelo que se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então a fé e a maravilhosa fé é constante, a provisão de Deus. Quando nós vivemos nela, quando vivemos para a glória do Senhor Jesus, essa maravilhosa fé é constante em nossas vidas. Deus a providenciou, Deus nos deu gratuitamente. Vamos então orar nesse sentido para que sejamos, ou melhor, para que possamos usufruir dessa fé que o Senhor nos concede. O Senhor nos deu essa provisão, o Senhor nos proveu dessa fé. Então vamos viver realmente em fé, a fé que nos dá vida. Amém? Então, nesse sentido, eu convido a todos a estarem orando por uma igreja que realmente viva pela fé, a fé que Deus proveu para todos em Jesus Cristo. Assim devemos trabalhar a nossa fé, que é a provisão de Deus para todos os que creem. Amém? Então vamos orar nesse sentido. Eu espero realmente, como eu estava dizendo, que Deus tenha falado ao teu coração, que você seja edificado e que possa orar nesse sentido. Peça ajuda a Deus, peça socorro a Deus, para que a sua fé, ou seja, a fé de Deus em você, seja real, seja verdadeira, não seja enganosa como aqueles que não conhecem a Jesus. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. A todos uma boa noite, bom descanso e, se Deus permitir, nos vemos no domingo. Não esqueçam também que no domingo nós temos a escola dominical. Estamos aprendendo sobre o Senhor Jesus Cristo. E é muito importante que você, nosso membro da igreja, aqueles que também que estão ouvindo, tem esse convite de estar conosco estudando. Mas você que é da Igreja Bíblica Evangélica, esteja presente, não desperdice esse tempo que o Senhor nos proporciona para estarmos aprendendo. Esteja presente, esteja aprimorando a fé que o Senhor te deu. Amém? Vamos orar. Como eu disse, uma boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Amém.